Boa tarde, gente. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos ao nosso Evangelho da Tarde. Todos sabem que nós estamos com as nossas atividades suspensas no Esperança por causa da pandemia. Então, nós estamos com as nossas atividades online. Então, hoje nós temos a nossa palestra, que se fosse no Esperança aconteceria todo sábado às 14h30, então a gente começa aqui às 14h25, mais ou menos, para dar os recados. Olá, mãe, minha mãe tá aqui. Oi, a Silvia, Sheilita, sejam bem-vindas. E então, como recados, né? Oi, seu Wilson, tudo bom? Como recados, nós estamos com as atividades suspensas, como eu já falei. Na quinta-feira a gente tem evangelho às 20 horas e aos sábados às 14h30. Nós estamos também com o atendimento fraterno online. Nós sabemos que nesse momento tá bem difícil, né, para algumas pessoas. Às vezes a gente não tem com quem conversar. Então, a gente disponibilizou o telefone de Esperança para quem estiver precisando conversar um pouquinho, estiver precisando de uma palavra amiga, de uma conversa sobre o Espiritismo para consolar alguns momentos de dores. A gente está aqui, então a gente disponibilizou o telefone de Esperança para atender vocês. Uma outra coisa que está ocorrendo também é a nossa entrega de cestas básicas. A gente tem um projeto no Esperança que chama Florescer. Olá, Cleiton, seu Juso, tudo bom? A gente tem um projeto que chama Florescer. Esse projeto Florescer, antes da pandemia, ele atendia 45 famílias, mais fixas por 6 meses, né? Mas a gente sempre recebia família extra que chegava lá precisando de alguma coisa. Então, dava um total de mais ou menos umas 55, 60 cestas durante um mês. Daí veio a pandemia e a gente começou a pensar como a gente ia fazer essas entregas, né? Então, o primeiro mês a gente doou para a quantidade de pessoas que chegaram, aumentou um pouquinho. E esse número só foi aumentando. Aumento, no último mês nós entregamos 115 cestas. Né? Então foram 115 cestas entregues, um total. Olá, Marcos, tudo bom? Foi um total de 115 cestas, dando um total de 1.900 quilos de alimento, mais ou menos, que nós entregamos. Então, a gente só conseguiu fazer essas entregas graças a cada um de vocês que nos ajudou, através das doações, através das orações. Então, o número mais que dobrou, né, quase triplicou, e graças a vocês a gente está conseguindo fazer essas entregas. Então, o pedido continua, a gente continua pedindo, quem puder nos ajudar. Se quiser fazer o depósito, pode ser feito o depósito na conta do Esperança, é só mandar uma mensagem ou no WhatsApp ou no nosso direct aqui do Instagram, que a gente entra em contato com vocês, eu, o Cleiton ou o Hernani. E também pode fazer a compra direto lá na nossa mama, que é o local onde a gente compra cestas básicas. Uma outra opção também é quem não puder doar o alimento, uma cesta básica inteira, mas tiver 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, alguma coisa em casa, algum alimento não perecível, é só nos avisar que a gente faz uma retirada, a gente sempre marca durante a última semana para fazer a retirada na casa das pessoas, né? Para evitar qualquer tipo de contaminação. Então é só mandar uma mensagem para a gente que a gente faz essa retirada na sua casa. Sua doação é muito importante para que esse projeto continue. E a gente queria agradecer, né, Marcos, a confiança de todo mundo que está nos ajudando, confia no nosso trabalho de Esperança, confia que a gente consiga fazer essas entregas. Então é um momento que não é só a Esperança, é cada uma das pessoas que nos ajuda, que está participando dessa grande ação que a gente está fazendo. Então a nossa gratidão a cada um de vocês. Tem mais alguma coisa? Acho que não, né?
Eu não estou te ouvindo. Tá me ouvindo Ah, agora? sim. Eu tava com um fone de ouvido, mas não sei o que aconteceu. E eu tava com medo porque alguns cachorros aqui perto, né? Então eu tava com medo deles fazerem muito barulho. Mas tá. Eu me lembro, não tem nada mais de aviso no caso, né? A gente só tem a agradecer a todo mundo que nos ajuda, porque se a gente for analisar, a gente tinha uma média de 58, 60 básicas por mês e agora passamos de 100. Então, só agradecer. Eu acho que é só agradecer, não tenho o que falar. É, a gente sabe que é uma alegria a gente poder estar ajudando, né, Marcos, todas essas famílias. Então a gente fica muito feliz, mas ao mesmo tempo a gente fica muito triste, porque a gente percebe que está aumentando o número de desempregos, né? Então a gente sabe que essa tendência ainda é crescer. Então, se vocês puderem nos ajudar de alguma forma, a gente agradece imensamente. Compartilhe esse nosso pedido com seus familiares, com as pessoas que vocês conhecem, para que a gente consiga sempre atender todos que chegam lá. Graças a Deus, em todo esse período, nunca saiu alguém com a mão abanando lá, né? Sempre saiu com alguma coisa. Então, a gente quer continuar esse nosso trabalho e a gente depende de cada um de vocês. Uma outra coisa que eu queria falar também, para a gente encerrar os nossos recados, compartilha, tem um aviãozinho aqui embaixo, compartilha essa nossa live para quem você gosta, que sabe que está precisando de conversar um pouquinho de uma palavra de força, de esperança. Então, compartilha o nosso evangelho, ou então nos siga nas redes sociais. Todas as redes Esperança Cotia, pode ser no Facebook, no Instagram e no YouTube. Todas as nossas palestras, elas estão salvas lá, Marcos. Então, só para ter uma ideia, a gente está com a casa fechada desde o dia 14 de março. Então, desde o dia 19, a gente já tem as palestras lá. Então, todas as palestras que fizemos aqui estão lá no nosso canal do YouTube. São quase 150 palestras. Então, é bastante material. Tem bastante material para todos ouvirem, né? É. Muito importante isso, no momento que nós estamos vivendo. E lembrando que às 18 horas a gente tem a nossa leitura do Evangelho, que a gente faz todos os dias, a gente entra ao vivo aqui, faz a leitura, faz uma prece e a gente faz um pouquinho dessa oração, né? Que é o tema de hoje, né, Marcos? A gente vai falar sobre o poder da oração. Então, o poder É o que tem da poder. gente se encontrar para fazer a oração, né? E geralmente às 6 horas vocês fazem a prece e nós sabemos que a prece ela tem uma força tremenda, né? Então a gente pode pensar num amigo da gente que está lá no Japão e ele vai receber essa energia lá. Então, né, a gente tem que realmente fazer esse trabalho em conjunto que vai nos harmonizar, vai nos ajudar e a prece só tem nos ajudar. É verdade. E aí, você prefere fazer a prece de abertura ou a prece de encerramento? De abertura. De E aí abertura? você faz o encerramento. Isso. Tá bom, então. Combinado. Então, que possamos nesse momento irmos nos aquietando, vamos assim levarmos os nossos pensamentos ao nosso Pai amor de Deus, ao nosso irmão Jesus, aos amigos do plano espiritual, pedindo a eles que nos auxiliem, que nos amparem na tarde de hoje, e que este evangelho só venha nos auxiliar. Que assim seja. Graças a Deus. Então, vamos falar Bom, sobre o poder da prece hoje, Marcos? isso, o poder da prece, né? Prece, na verdade, é oração, né? Se a gente for lá no dicionário buscar as informações, a gente vai ver que a prece está lá como oração. Então, ou seja, o poder da oração. O que vocês acham? Será que a oração pode nos auxiliar? O que você acha, Márcia? Eu acho que sim. Acho não, eu tenho certeza, sou prova viva de que oração pode ajudar muito, 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 muito. Com certeza. E a oração, com quem nós estamos conversando quando nós estamos orando? Com Deus.
com aquela pessoa, eu brinco que a pessoa, a gente fala que a pessoa, né, com aquele ser que mais entende a gente, mais conhece a gente, né? A partir do momento que a gente faz a oração, é o momento que a gente faz uma ligação direta com ele. É como se a gente tivesse o número secreto do celular dele e fizesse uma chamada de emergência para ele, né? Vai direto para ele, não se perde pelo caminho. Então é a forma da E, gente conversar com ele. então é essa conversa que nós sempre estamos tendo com Deus. Só que na oração a gente pode pedir, a gente pode agradecer e pode louvar. Mas o que será que nós sempre fazemos, que costumeiramente fazemos? Pedimos, né? Oh, é tão bom pedir, Hum, porque o a meu gente problema é sempre, maior que o de todo mundo, né? Então a gente pede primeiro. então a gente sempre está pedindo para Deus, né? Mas se a gente for analisar tudo que a gente pede, será que Deus sempre dá tudo aquilo que a gente pede? Não. A gente dá o que Não. a gente dá tudo que os nossos filhos pedem? É justamente isso que eu ia comentar com você, né? Nós pais sabemos disso, né? Porque muitas vezes o nosso filho está pedindo alguma coisa que não vai auxiliá-lo, pelo contrário, vai contribuir para o quê? Para um momento infeliz dele, para ele fazer coisas erradas e assim por diante. Então, é o mesmo processo com Deus. Deus é o nosso pai, nós somos filhos. Então, sempre nós estamos pedindo, mas nem sempre ele vai nos atender. Por quê? Porque aquilo que estamos pedindo naquele momento não é necessário, né? E a gente vai perceber isso lá na frente. Com o passar dos anos, a gente vai perceber. No primeiro momento, a gente vai ficar muitas vezes até revoltado. Pô, eu gostaria que acontecesse tal coisa, que Deus me ajudasse nisso, naquilo, e muitas vezes a gente não é atendido. Mas lá na frente a gente vai perceber que eu não fui atendido naquele momento. Por quê? Porque naquele momento, para mim, era essencial, mas para Deus não, né? E eu costumo dizer que a velocidade nossa é uma, a velocidade de Deus é outra. Então, a gente pede uma coisa agora, quer que aconteça daqui 30 minutos, daqui um dia, 2 dias. E muitas vezes não é assim que vai acontecer, né? Exige um certo tempo para as coisas acontecerem, né? Então, eu pedi para Deus que Ele me auxilie para que eu possa arrumar um emprego, né? Eu costumo fazer muitas vezes essa analogia. Só que eu estou pedindo para Deus me arrumar um emprego. Hoje é segunda-feira, meio-dia, eu estou em casa. Será que Deus vai me arrumar esse emprego? E assim, né? A gente quer que seja do jeito que a gente quer, não pode ser um emprego. Tem que ser um emprego ganhando aquele salário que eu quero, que tenha aquelas condições que eu quero, que seja perto de casa, que tenha o salário que eu quero, e não pode ser qualquer emprego, né? Então tem que ser, a gente sempre faz o pedido como a gente quer que seja, né? Então tem aqui no Evangelho, no capítulo 28, tem uma frase, três pontos que eu acho super importantes, né? Então, quando a gente faz um pedido para Deus, primeira coisa que a gente tem que pensar, a coisa que eu peço pode causar prejuízo para alguém? A segunda coisa, ela pode ser útil para alguém? A terceira coisa, se alguém fizesse isso por mim, eu ficaria satisfeito? E será que quando a gente faz os nossos pedidos, a gente olha esses pontos? Às vezes a gente pensa só na gente, né, Marcos? Muitas É, vezes. na maioria das vezes a gente só pensa na gente, né? A gente quer que Deus nos ajude na nossa questão exclusivamente. Então eu quero que Deus me beneficie da mesma maneira que nós começamos com o emprego ou com a saúde, né? E assim por diante. Mas, ou seja, tem outras pessoas que estão à minha volta, né? Nós estamos rodeados de irmãos, e muitas vezes tem um irmão que está passando mais necessidade do que eu, né? Então, o caso da cesta básica mesmo, que é distribuída no Esperança, né? Ou seja, nós estamos auxiliando os nossos irmãos que estão mais necessitados do que nós, né? E nós sabemos que quando nós doamos, quem mais recebe somos nós, né? Nós que acabamos ganhando com tudo isso, né? O tema da tarde de hoje ele é muito, muito interessante, muito bom para o estudo. Eu costumo dizer que a primeira orelha é a minha, então eu que estou aprendendo com tudo isso, né? Então,
poder da prece. A gente não tem noção realmente o poder que a prece tem, né? A gente analisa, né? Analisa e fala assim: ah, mas será que se eu orar Deus vai me auxiliar? Com certeza Deus vai te auxiliar. Agora, o tema ele começa, né? Condições da prece, né? Eu vou ler um pouquinho aqui para a gente ir comentando que eu acho bem interessante. E quando orardes, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam a sua recompensa. Mas vós, quando orardes, entrai no vosso aposento, e fechada a porta, orai ao vosso Pai em secreto. E vosso Pai que vê o que se passa em secreto, vos dará a paga. E quando orardes, não faleis muito, como os gentios, pois cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não querais, portanto, parecer-vos com eles, porque vosso Pai sabe o que vós é necessário, primeiro que primeiro que você. Então, Deus sabe o que você necessita, né? Então, quando a gente for fazer a nossa oração, aonde eu devo fazer minha oração, Márcia? Olha, eu vou falar por mim, tá? Eu adoro fazer oração na hora que eu tô tomando banho. Que tá eu, mais ninguém. É o momento que eu separo para conversar com Deus. Então, tem que ser um lugar que não tem lugar certo, não tem hora certa, não tem posição certa, é simplesmente horário de conversar com Ele. Eu gosto na hora que eu tô tomando banho, porque se eu tiver que chorar, eu choro lá no chuveiro e ninguém vê. Mas é um horário que a gente é um lugar que a gente se sinta bem, como se a gente estivesse conversando com o nosso melhor amigo. Então não tem um lugar certo. A gente não precisa sair gritando por aí, fazendo aquela oração, chamando a atenção. Pode ser em silêncio, no silêncio no nosso interior. Então é no lugar que a gente se sinta bem, que a gente se sinta confortável para conversar com ele. Pode ser antes de dormir, pode ser sentado na cadeira, pode ser dentro do ônibus, pode ser onde quiser. Pelo menos é a minha opinião. E a sua, Marcos? Eu costumo dizer que para a gente orar, não tem um determinado local, né? Eu costumo dizer que toda vez que a gente está no banheiro, é o melhor local. Por quê? Porque ninguém vai querer saber o que você está fazendo lá dentro. Então, ou seja, quando você vai conversar com Deus, né, é você e Ele, né? É a sua intimidade, né? Então, ou seja, você está passando por um momento difícil, né? E quando você vai estudar a prece, você vai perceber o que vai acontecer. Deus não vai resolver os seus problemas. Ele vai te auxiliar a enxergar de maneira diferente. Eu costumo até fazer uma analogia de um apartamento. Então, você estaria no primeiro andar do apartamento, quando você começa a fazer oração, você vai pedindo auxílio, você vai pedindo amparo, aí você vai subindo com o seu elevador. Então, você vai para o quinto andar, décimo andar, ou seja, você subiu e aí o que vai acontecer? Você vai começar a enxergar com outros olhos, porque você no primeiro andar você tem uma visão, você no décimo andar você tem outra visão. E aí quando você está no décimo andar, o que vai acontecer? Você vai começar a enxergar possibilidades. Aí eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Então o que vai acontecer? A prece ela vai fazer esse processo de ligação com Deus e aí os bons espíritos, posso falar bons espíritos, posso falar meu anjo da guarda, vai fazer o quê? Ele vai me auxiliar a enxergar com outros olhos aquela situação que eu estou vivendo. E aí o que vai acontecer? Eu vou começar a resolver. As coisas vão começar a clarear. Mas o processo tem que partir de mim. Eu tenho que começar a fazer esse processo de interiorização e analisar também o porquê que eu estou passando esse momento difícil, né? Eu sempre falo que todo sofrimento tem que ser igual conhecimento. Se o sofrimento não me trouxer conhecimento, ele não serviu para nada. Ou seja, ele vai bater na minha porta outras vezes. Então eu tenho que aprender com tudo isso. A oração,
eu costumo dizer também que se a gente pegar a palavra oração, ele já tem, a palavra em si já tem ação, né? Então, se você vê, a palavra ela já está falando para você. Quando você está orando para Deus, ele já está dizendo para você que você também tem que ter ação. Ou seja, você tem que sair da situação que você se encontra. Ou seja, você tem que se mexer. Por quê? Porque se tudo que você está fazendo não está surgindo efeito, então você tem que modificar o que você está fazendo. Então você tem que buscar outros meios, né? E a oração ela é muito boa, por quê? Porque quando a gente está passando por um momento de sofrimento, a gente está desequilibrado. Ou seja, eu não estou conseguindo resolver nada. Quando eu busco a oração, o que vai acontecer? Eu vou me acalmar. Quando eu me acalmo, o que acontece? Parece que os parafusos começam a voltar nos seus devidos locais, nos seus devidos lugares. E aí eu começo a analisar tudo aquilo, e aí os amigos espirituais, na maioria das vezes, eles vão me intuir para me fazer isso ou fazer aquilo. Até no Evangelho tem aquela passagem onde a pessoa ela está num deserto, né? Ela está lá desfalecida e ela faz uma oração e aí o Senhor da guarda, os amigos espirituais intuem ele para que ele siga determinada direção. E aí ele vai, chega lá na frente e consegue encontrar água. Claro, como nós, na maioria das vezes, somos orgulhosos, egoístas, ele acha o quê? Como eu sou inteligente, como eu sou maravilhoso. Né? Mas quem será que ajudou ele? Que ajudou ele foi a oração e os amigos espirituais que auxiliaram ele a encontrar água. Né? Então, esse processo, né, de sempre estarmos conversando com Deus é muito bom. Por quê? Porque vai fortalecer a nossa fé. Agora, no próprio Evangelho também, né, ele fala, né, que se você vai fazer uma oração, será que a sua consciência está tranquila? Né? Será que você não tem nada para resolver com algumas pessoas que estão à sua volta ou no trabalho? Será que você não precisa perdoar ninguém? Né? Falando em outras palavras, ele também questiona isso. Por quê? Porque se eu estou indo, se eu estou orando, mas eu estou com o meu coração magoado, se eu estou com o meu coração triste, chateado, não é legal eu também orar. É melhor o quê? Que eu perdoe as pessoas que estão comigo na caminhada, né? Eu acho que seria mais fácil. Então, eu tenho que perdoar, né? E perdoar, na verdade, né, vai fazer toda a diferença, né? Na maioria das vezes, mas isso não vai mudar nada, vai mudar sim, né? Se a gente for analisar até a oração do Pai Nosso, a gente vai perceber que em determinado momento lá, a gente pede para Deus perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, ou seja, né, eu tenho que começar a tirar essa energia ruim que muitas vezes está dentro do meu coração. Né? Então eu tenho que aprender a perdoar. Até porque quando eu perdoo, quem será que se liberta mesmo, Márcio? Nós. A gente tira aquele saco pesado que a gente vai carregando aqui, que só nos atrapalha, porque quando a gente não perdoa, a gente pensa daquela pessoa que a gente está com mágoa 24 horas por dia. O tempo inteiro a gente está pensando nela, é como se a gente estivesse tomando um cálicinho de veneno toda hora. Toda vez toma um golinho daquele veneno, toda hora, que isso que vai nos maltratando, né? Carregar essa mágoa. E a maioria dos nossos sofrimentos ocorrem por causa dessa mágoa, esse rancor que nós carregamos dentro de nós, né? Então, como você falou no Evangelho, no Pai Nosso já fala, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, como a gente vai pedir perdão se a gente não perdoa? Não tem como, né? É, Todos nós e erramos. você falou do veneno, eu acho muito interessante também falar desse veneno, na verdade, que é chamado ódio. Por quê? Porque o veneno chamado ódio somos nós que tomamos, mas queremos matar o outro. Se eu tomo veneno, como que eu vou matar o outro? Né? Se eu tomo veneno, quem vai morrer? Só eu. E isso, e Então a sou gente eu. vai carregando essas mazelas, né, na nossa vida. Né? Então, é, é muito interessante, né? E muito bom para nós aprendermos a perdoar. Mas você não sabe o que a pessoa fez comigo, você não sabe, ele me humilhou,
ele falou coisas terríveis. Tudo bem, eu entendo que é difícil, mas não é impossível, né? Você consegue perdoar. Ah, mas aquela pessoa, ela me prejudicou tanto. Então, mas se você perdoar ela, quem vai se libertar é você. Você vai tirar um peso das suas costas. Eu costumo dizer que quando nós estamos caminhando, nós não vemos, mas nós temos uma mochila. Então eu brigo com aquele ali, eu coloco uma pedra nas costas. Aí eu brigo com outro, aí eu coloco uma outra pedra nas costas. Muitas vezes a gente não está conseguindo nem andar mais de tanta pedra que temos nas nossas costas. Então o que eu tenho que fazer? Tenho que me libertar de todas essas pedras para mim seguir a caminhada. Para quê? Para ficar mais tranquilo, para ficar mais leve a minha existência. Né? E Jesus fala lá que ele nunca dá um fardo que você não possa carregar. Se ele te deu aquele fardo é porque você tem condições de carregar, né? Mas é você que tem que decidir isso. Né? E também costumo dizer que muitas vezes a gente começa a jogar a nossa felicidade, né, no colo das outras pessoas. Então, eu não sou feliz por causa de fulano. Ah, eu não sou feliz por causa do meu patrão. Ah, eu não sou feliz porque eu não... Não, você não é feliz porque você não quer ser feliz. Então, ou seja, né, não dá mais hoje para a gente começar a colocar a culpa nos outros. Né? A culpa da minha felicidade ou da minha infelicidade, ela é minha. Né? Então, esse poder, no caso, que a prece tem de mostrar para a gente que a mudança não está nos outros, a mudança está em nós. Sou eu que tenho que fazer a diferença. Sou eu que tenho que estar mais em comunicação com Deus e, em contrapartida, modificando as minhas atitudes, modificando os meus pensamentos. Né? Então, a prece vai me auxiliar? Vai. Mas a mudança tem que ser aonde? É só da boca para fora ou é da boca para dentro? Né? É Então, sempre eu tenho que nós. modificar. Então, eu tenho que me modificar internamente. Não adianta eu querer modificar externamente. Jesus sempre condenou isso. Jesus sempre condenou os atos externos. Né? Tem até aquela passagem da mão lá, que ele não lava a mão e as pessoas, assim, perguntam para ele por que os seus discípulos não lavam as mãos quando vão se alimentarem. Aí Jesus fala o quê? O que faz o homem imundo mesmo? O que sai da... O que sai da boca e não o que Porque entra vem da, porque vem da onde mesmo? do coração. Né? Então, o que acontece? Nós temos que começar a modificar isso. Modificar o nosso lado interior. Ah, Marcos, mas não é fácil, é muito difícil. Concordo, não é fácil. Mas se a gente começarmos a modificando os nossos pensamentos, com certeza a nossa existência vai mudar. Né? Se eu começar a entrar mais em sintonia com Deus através da prece, automaticamente eu vou mudar o meu padrão vibratório. Né? Tem um filósofo que diz, na verdade, que tudo que eu penso externiza no meu corpo. Então, se eu começo a pensar em coisas boas, o meu corpo vai se tornar um corpo saudável, a minha mente vai se tornar uma mente saudável, né? E pegando o mesmo gancho, tem aquela passagem também que diz, né? Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então, ou seja, os meus pensamentos condicionam os amigos que estão junto comigo. Né? Pois é. Então, se eu sou uma pessoa feliz, se eu sou uma pessoa alegre, se eu estou sempre tentando ajudar, quem será que está à minha volta? Somente os bons, né? Os espíritos bons. Agora, quando a gente começa só a reclamar, só maldizer da vida, só carregar sentimentos ruins, quem tá com a gente? Então a gente coloca a culpa, porque o obsessor chegou. Será que o obsessor chegou? Ou será que fui eu que chamei ele? Vem cá bater um papo comigo, através dos meus pensamentos que não estão tão bons. Hoje, né, a gente estava estudando o tema, né? Eu estava pensando da historinha do Zé. Será que a historinha do Zé nos ajuda? Oh, com É, certeza. né, para todos que estão nos ouvindo, né, o Zé, ele a história começa com que se o Zé morasse na Praça da Sé. O Zé era um morador de rua, né? E todo dia às 6 horas da manhã o Zé entrava na igreja, chegava, passava na frente da sacristia lá no fundo, via a imagem de Jesus, olhava para Jesus e falava: Jesus,
o Zé está aqui. Virava as costas e ia embora. Então, o que acontece? O Zé, ele criou um hábito de todo dia ir lá fazer esta oração. Jesus, o Zé está aqui. Só que o que acontecia? O padre sabia que ele chegava antes das 6, então ele não começava a missa enquanto o Zé não chegasse. Então o Zé ia lá, passava por trás das cadeiras, olhava para Jesus e falava: Jesus, o Zé está aqui. Isso aí, 1 ano, 2 anos, ou seja, muito tempo o Zé fazia isso. Só que o que aconteceu? Um determinado dia, o Zé não veio fazer a prece, não veio olhar para Jesus e conversar com Jesus. O que aconteceu? O padre fez a missa, só que aí o padre foi perguntar do Zé. E o Zé era um morador de rua. Então o Zé ficava nas intermediações da Praça da Sé. O que aconteceu? Cadê o Zé? Perguntou para um, perguntou para outro. Pô, padre, você não sabe do Zé? Eu não, por quê? O Zé foi atropelado. O Zé foi atropelado? O Zé foi atropelado. Mas eu precisava ver o Zé. Falar, olha, o Zé está hospitalizado em tal hospital, assim, assim, assado. Ele falou, então tá bom, então vamos lá comigo? Aí a pessoa pegou e falou, vamos lá visitar o Zé. Chegaram no hospital, chamaram o médico, falaram, olha, nós viemos aqui ver o Zé, assim, assim. O médico olhou e falou, olha, vou falar para o senhor, volta na igreja e ora para o Zé. Ele falou, por quê? Porque o Zé está entre a vida e a morte. O Zé está entre a vida e a morte. Ele falou, o acidente, o atropelamento que aconteceu com ele deixou ele muito ferido. E aí conta a história, o que aconteceu. De manhã, né, teve uma luz que envolveu todo o hospital. E aí, do lado da cama do Zé, né, tinha uma luz. Aí o Zé abriu os olhos, tinha uma pessoa que olhou para o Zé e falou, Zé, Jesus está aqui. Então, o que a gente está querendo dizer com isso? E aí conta a história que naquele dia no hospital ficou muitas pessoas curadas, né? Ou seja, como que era a prece que ele fazia? Jesus, o Zé está aqui. Então, muitas vezes, nós achamos que para a gente fazer uma prece, a gente precisa falar muitas coisas. E não. Deus, Jesus sabe o que nós temos dentro do nosso coração. Então, ele sabe que cada um de nós necessitamos. Agora, claro, né? A gente tem que falar para ele que a gente está precisando de ajuda. A gente tem que orar, olhar para cima e falar, Pai, me ajuda, porque está difícil a caminhada. Porque com certeza ele vai nos ajudar da mesma maneira que ele ajudou o Zé. Né? Então, o tema da tarde de hoje ele é muito, muito gratificante. Né? E depende de quem mudar toda a nossa história. Será que depende de quem mesmo, Marcia? Só de nós. E deixa eu fazer um link nessa sua história do Zé, que falar da importância da oração, que não precisa, a gente não precisa estar no local, né? Usando essa história do Zé, que através da oração dele várias pessoas foram curadas no hospital. Hoje a gente está tendo essa pandemia e a gente tem muitas pessoas que nós amamos, que nós conhecemos, que estão nos hospitais, né? E a gente não pode ir até lá. Mas a gente pode fazer o quê? Fazer a prece, porque a prece ela vai aonde a gente pensar. Então, se a gente faz uma oração do fundo do coração e pede que as pessoas que estão nos hospitais possam receber essa energia de amor vai até elas. Se a gente faz essa prece pensando naqueles que já partiram para o mundo espiritual, essa prece vai até eles. Então, a prece é muito, muito maior do que a gente imagina. Se a gente soubesse a força que ela tem, a gente faria mais vezes, né, Marcos? A gente pararia mais vezes para conversar com Deus. Então, toda vez que a gente se junta, e quando várias pessoas estão juntos fazendo a prece, ela fica mais forte. Que cada um está pondo a sua energia, o seu amor ali, né? Com certeza, né? E Jesus sempre falou, né? Onde estiver uma pessoa ou mais reunidas, eu ali estarei. Então, ou seja, né? Não importa, pode ser você sozinho, pode ser com outras pessoas, mas a prece, ela nos ajuda muito, né? Ela nos traz a paz, ela nos traz o equilíbrio, né? Agora, claro, né? A gente tem que fazer a prece e também lutar pelos nossos objetivos, né? Então, a gente também tem que correr atrás. Não adianta eu ficar orando, orando, orando,
e não correr atrás dos meus objetivos, não fazer a minha parte, né? Então eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que ir à luta, né? Então eu oro, mas eu corro atrás. E claro, com certeza Deus vai me dar o que é necessário para a minha evolução. Ah, eu queria. Tem até uma outra historinha que ela é bem interessante. A pessoa falava assim: ah, eu quero ganhar na Mega Sena. E ele orava todo dia para ganhar na Mega Sena. Vários anos orando, né? E um belo dia ele escutou uma voz assim, né? Ah, eu queria ganhar na Mega Sena. Aí ele escutou uma voz lá no fundo, falou: então joga. Né? Então, ou seja, ele queria ganhar na Mega Sena, mas ele nunca jogava, né? Só para descontrair. Mas, né? Então, ou seja, eu tenho que fazer a minha parte. Se eu quero ver as coisas acontecerem na minha vida, eu tenho que fazer a minha parte, né? Então, ora, acredita que as coisas vão acontecer, mas só depende de uma pessoa que você olha todo dia no espelho. Ela se chama você. E não existe prece sem resposta, né? Pode não ser como a gente quer, mas vai vir sempre da forma necessária para a gente aprender, para a gente crescer. E quando a gente passa pelo problema, a gente olha para trás, a gente entende, né? Que não foi o que eu queria, mas foi o que eu necessitava, né? Então não existe prece sem resposta. Uma coisa, quando você falou agora da Mega Sena, eu lembrei daquele filme Todo Poderoso, da parte da oração, que daí Deus resolve, passa pro Jim Carrey para ele aceitar todos os pedidos de todo mundo e vira uma loucura, né? Então imagina se tudo aquilo que a gente pede fosse feito como a gente quer. Se já é bem difícil quando a gente consegue da forma que tem que ser, a gente entende que como a gente quer, muitas vezes não ia dar muito certo, né? A gente ainda tem muito que aprender. Então, o que a gente precisa é reforçar a nossa fé e acreditar que tudo aquilo que está na nossa vida é para o nosso crescimento, né? E sempre utilizar a maior arma que a gente tem, que é a prece, que é a oração. Então, nos momentos de alegria, prece, oração. Nos momentos de tristeza, também oração. Porque só assim que a gente consegue fortalecer essa nossa conexão com Deus e só assim que a gente vai conseguir passar pelas dificuldades do dia a dia com mais força, eu acho, né? E eu acredito também que mesmo você vivendo um momento de sofrimento, né, se você se equilibra, as coisas vão ficarem mais fáceis, né? Então, o que vai acontecer? Nós não estamos dizendo que aquele momento ele vai sumir da sua existência a partir do momento que você fez a prece, as coisas vão acontecer, vão resolver. Não. O que vai acontecer? Quando você faz a prece, você vai ter forças para lidar com tudo aquilo com mais tranquilidade e com certeza os amigos do plano espiritual vai mostrar para você, ó, vai por aqui, vai por ali. Ninguém vai fazer nada para você, mas eles vão mostrar o caminho a ser seguido. Então, o que vai acontecer? A sua vida vai facilitar justamente nesse quesito. Por quê? E quando você está fazendo oração, você está fazendo a prece, você está se ligando com Deus. Se você está se ligando com Deus, o que vai acontecer? Você vai confiar nele. Se você vai confiar nele, as coisas vão ficar mais fáceis, né? Por quê? Porque é a fé em ação. Você tem que exercitar a sua fé. Então, o que é a fé? A fé é confiança. Então, eu tenho que confiar em Deus. Por quê? Porque se eu estou passando por esse momento, porque é necessário para a minha evolução. E lá na frente eu vou sair mais fortalecido. E no livro Nosso Lar, tem uma parte que fala também, né, da importância da prece para aqueles que partiram, né? Às vezes, quando a gente pensa naquelas pessoas que nós amamos e que já foram para o mundo espiritual e a gente faz uma prece, é um momento da gente conseguir dar um pouco de acalento no coração deles também, né? Quando a gente lembra deles com carinho, com amor, é como se a gente desse um abraço gostoso neles. Então, que a gente também possa fazer as nossas orações para aqueles que já foram para o mundo espiritual. O André Luiz fala que os momentos onde ele estava no umbral, que ele recebia as orações, eram os momentos que acalentavam o coração dele. E quando ele chegou no Nosso Lar, que ele viu a primeira oração
o momento de oração lá no nosso lar, ele conseguiu se restabelecer muito, se equilibrar muito com as energias de amor que chegavam lá. Então, a oração é transmissão de amor, né, Marcos? E, na verdade, é assim, né, Márcia? Não é porque ele não está conosco que ele não está ligado a nós. Né? Essa pessoa, se ela é querida, ela está ligada a nós. E ela está emanando pensamentos de lá e eu emanando pensamentos daqui. Então, ou seja, eu oro para ela, ela vai receber lá e, consequentemente, ela também vai orar para mim. E não é porque ela partiu que ela deixou de existir, não. Né? Eu costumo dizer, a morte não mata ninguém. Né? A morte é uma passagem da qual todos nós teremos que fazer. Né? Então, é muito interessante também, quando nós pensarmos nessas pessoas, nesses entes queridos, pensarmos que elas estão bem, que elas estão felizes, que elas estão saudáveis e daqui a pouco nós estaremos lá com elas novamente juntos, né? É verdade. Gente, esse assunto é tão grande que quem quiser estudar um pouquinho mais, a gente só deu um resumo, né, Marcos? O capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre a prece, e também no Livro dos Espíritos, da pergunta 658 até a pergunta 666, fala só sobre a prece. Então, como orar, como fazer a prece, a oração, para que fazer, o que é a oração, para quem que a gente pode fazer. Então, todas as explicações a gente tem aqui nos livros de Allan Kardec para nos orientar o caminho, né, Marcos? Com certeza, né? Nós temos todo um capítulo, tanto no Evangelho quanto no Livro dos Espíritos, né? Então, dá para a gente estudar bastante, né? Mas orar é conversar com Deus, né? Todos os dias nós fazemos. O que a gente tem que colocar em prática daqui para frente é que quando eu faço oração, a oração não vai tirar os problemas da minha vida. A oração vai me dar forças para vencer todas as dificuldades que estou passando. E não precisa ser cheia de palavras difíceis, né, Marcos? Como o Zé fez, olha que prece linda. A história do Zé, eu acho que ela É perfeita. Ela é é perfeita. Joana de Ângeles tem uma frase que eu separei aqui, que eu achei super bonita, eu queria falar. Utiliza-te da oração. Se dificuldades ameaçarem o teu equilíbrio, utiliza-te da oração. A prece é o medicamento eficaz para todas as doenças da alma. Então, eu acho que a gente pode finalizar nosso bate-papo com esse pensamento da Joana, né? Que a partir do momento que a gente cuida do nosso espírito, da nossa alma, tudo aquilo que a gente coloca para dentro de nós com forma de oração e a gente transmite para todas as pessoas aonde a gente estiver, a gente cuida do nosso espírito e automaticamente vai refletir no nosso corpo, vai refletir no nosso entorno, em volta de todas as pessoas que nós amamos, né? Então, que a gente possa sempre fortalecer essa nossa ligação com Deus, fazer essa ligação para Ele pelo celular privado que cada um tem, todos os momentos, né? com certeza, a gente pode conversar com Deus em todos os locais, em todos os momentos, né? E é muito importante a gente fortalecer isso, essa prece com Deus, que com certeza a nossa vida vai modificar. É verdade. Então, vamos exercitar um pouquinho, Marcos? Com certeza. Aqui é assim, a gente fala e põe na prática, né? Então, assim, agradecemos a Deus essa oportunidade de aprendizado, agradecemos pela nossa família, agradecemos pela nossa vida. Agradecemos, Pai, por todos os percalços, todas as dificuldades e por todas as alegrias. Nós ainda somos tão pequenos que muitas vezes só lembramos de pedir, mas que nós, nesse nosso momento de pedir, a gente também agradece. Pai, que esse amor que nós sentimos no nosso coração
possa se espalhar por todas as pessoas envolvendo esse planeta. Que esse amor envolva todos aqueles que sofrem, todos aqueles que passam por dificuldades. Que cada um consiga fortalecer a sua fé e a sua esperança, lembrando que não estão sozinhos. Que esse amor possa envolver todos os doentes que estão nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nos seus lares, nos hospitais. Enfim, Pai, todos aqueles que precisam de um pouco de fé e de esperança, que possam ser envolvidos com muita luz, muita paz. Que esse amor envolva todos aqueles profissionais que cuidam desses doentes, para eles continuarem esse cuidado com fé e esperança. Que esse amor envolva todos aqueles que foram para o mundo espiritual no dia de hoje. Que eles possam se lembrar de Deus, que possam fortalecer a sua fé e a sua esperança e possam ser recebidos por mãos amigas. Que esse amor, Pai, envolva todas as pessoas que nós conhecemos, que estão aqui e que estão no mundo espiritual, que possam receber o nosso carinho e o nosso amor. Nós agradecemos, Pai. Agradecemos por tudo que temos, pela saúde que temos, pela família que temos, pela casa que temos. Agradecemos a oportunidade de falar, de andar, de amar. Agradecemos, Pai, pois sempre temos a certeza de que não estamos sozinhos. Que essa luz que nós sentimos possa refazer o corpo físico e espiritual de cada um de nós, aumentando a nossa fé e a nossa esperança, para que sempre possamos levar essas palavras de carinho, de amor, de fé, em todos os locais onde nós andarmos. Que nós possamos viver o Evangelho do Cristo a cada dia. Que assim seja, graças a Deus. Acho que é isso, né? Obrigada, Marcos. Muito bom dividir esse tema com você. Eu que gostaria de agradecer a todos, né, a oportunidade de aprendizado. E é muito bom estudar, aprender, que a gente possa colocar em prática também, para modificar a nossa existência. Eu falo que o Evangelho só aqui no papel não tem função nenhuma, ele tem que ser vivido a cada dia, né? Então que a gente possa colocar em prática todos os dias. Queria agradecer a presença de cada um que esteve aqui conosco nessa tarde. Que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, Marcos. Tchau, tchau. Um beijo, gente. Obrigada igualmente. Tchau, tchau.